Bom dia, crianças! Hoje, mais uma vez, nós vamos falar de humanidade, reconhecendo a importância do passado. Ao longo do tempo, o ser humano foi criando recursos para facilitar sua vida em sociedade. As invenções forneceram ao homem moderno uma condição de vida muito prática em relação a outros períodos socio-históricos. Grandes e pequenas invenções criadas no passado foram aperfeiçoadas com as novas possibilidades tecnológicas da atualidade. Todos esses elementos só foram passíveis de materialização devido ao estudo e investigação sistemática proporcionada pelo conhecimento científico. Todos esses avanços tecnológicos afetam as formas como nos relacionamos com o mundo, pois modificam nossos hábitos e costumes, alterando nossa cultura. Assim, o relacionamento dos seres humanos foi sendo cada vez mais modificado até chegarmos à estrutura social que temos hoje. É importante pensarmos que a facilidade e os inúmeros recursos que temos à nossa disposição, assim o são devidos às infinitas descobertas da humanidade, pois sendo o ser humano um ser pensante, ele sempre buscará maneiras para atender às suas necessidades. Texto e contexto. As cidades. Hoje, grande parte da nossa civilização vive nas cidades, porém nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, há cerca de 10.000 anos, os povos não se fixavam muito em um único lugar. Lembra que eles foram chamados de nômades, porque eles viviam andando de um lugar para outro, caçando, colhendo o que a natureza oferecia, carregando pouca coisa e morando em abrigos temporários. Com o passar do tempo, os povos foram se fixando por mais tempo em um lugar, tornando-se sedentários. Antes eles eram chamados de nômades, porque eles iam de um lugar para o outro sempre. E depois eles foram ficando mais tempo num lugar só. Então eles eram chamados de sedentários. Notem que nós, enquanto humanidade, tivemos que desenvolver técnicas e tecnologias que nos permitiram produzir o nosso próprio alimento, plantando e criando animais. Por exemplo, lentamente, mas de forma ininterrupta, os povoados, as vilas, as pequenas cidades foram aparecendo e crescendo, formando assim as grandes cidades que conhecemos hoje. Aí aqui fala de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão, que são as maiores cidades do Brasil. Viver em grandes cidades nem sempre é fácil. Por quê? Problemas como a pobreza, o desemprego, a baixa qualidade da saúde, a educação, a má conservação das ruas de iluminação, a violência e muitos outros comprometem a vida das pessoas nessas localidades e impõem à população pesados sacrifícios. Por isso, devemos refletir sobre o modo como vivemos para que possamos conviver em harmonia. É importante a gente parar para pensar, refletir que os grandes problemas causados pela sociedade são reflexos da forma como ela está organizada. A má gestão e a corrupção, entre outros problemas, têm comprometido seriamente a vida em sociedade, promovendo desigualdade entre as pessoas e criando um desequilíbrio social. As cidades, sejam grandes ou pequenas, têm sofrido as consequências como a violência, a criminalidade, a pobreza e a falta de qualidade nos atendimentos públicos. Esses fatores estão relacionados à qualidade de vida das pessoas. E lembre-se de que a vida em sociedade assegura direitos a todos e exige que o indivíduo cumpra com os seus deveres. Esses problemas organizacionais, as pessoas acabam ficando apenas com os deveres e sem os direitos essenciais, como uma sobrevivência digna, moradia, alimentação, saúde.
transporte, educação de qualidade, entre outros. Se persistirem esses problemas, a harmonia da sociedade deixará de existir, trazendo consequência para todos que vivem nela. Por essa razão, temos que participar da vida coletiva, buscando solucionar esses problemas a fim de que todos nós possamos viver bem coletivamente. Então, vocês aqui na página 43, vocês vão responder, e a página 44, que tem aqui a questão 12. E aqui no Saiba Mais está dizendo que cidadão é todo habitante da cidade que tem direitos e deveres estabelecidos dentro de uma sociedade. Somos todos cidadãos igualmente na liberdade, no direito político e religioso, na garantia de qualidade de vida e de uma velhice tranquila, entre outros elementos. Beijos e até a próxima. Então, hoje nós ficamos com a página 40 até a 44.